primeiramente agradecer, mas de coração, a recepção dessa casa. Sempre que eu venho aqui, né, gostaria de vir até mais vezes, mas às vezes os compromissos não permitem, né? Enfim, eu geralmente sou convidado a fazer, eu não digo palestra, esses bate-papos, onde a gente procura compartilhar experiências, né? Eu não ensino nada, eu compartilho experiências. E mais do que respostas, eu gosto de deixar perguntas, porque quem tem resposta, já tem resposta. Agora, quem acolhe uma pergunta, tem a chance de ampliar o seu universo, não só de conhecimento, mas de ação, né? E nesses anos, né, pelo menos nos últimos 22 anos, acompanhado da minha esposa, eu já falei em muitos centros, igrejas até, algumas associações, e falei em muitos dias, em dias como esse, Dia da Mulher. Até uns 3, 4 anos atrás, eu ficava todo pimposo quando me chamavam para falar no Dia da Mulher. E aí eu fazia aquilo que todos fazem. Homenageio a mulher, aproveito para dizer o quanto elas são importantes. Mas de uns 3, 4 anos para cá, graças à conscientização que a minha esposa tem arduamente batalhado junto a mim, para que eu possa, até como um formador de opinião que a gente por conta dos cabelos brancos, né, 65 anos, pela profissão, poder impactar também outros homens com aquilo que é a realidade da mulher. Que eu jamais, em hipótese alguma, posso dizer que conheço, porque eu sou homem. Eu sou homem. Então, eu me sinto desconfortável quando me chamam, e não foi esse o caso. O Manuel não me chamou aqui para falar sobre o Dia das Mulheres. Ele falou assim, marcamos uma palestra, né, um bate-papo. Aí ele falou, coincidentemente é o Dia da Mulher. Nossa, eu senti um arrepio na espinha. Porque eu me sinto muito mal nesse dia. Muito mal. E isso aqui não é balela, ela sabe. Eu não vou dizer que eu me envergonho de ser homem, porque isso aí seria fácil. Me envergonho e me retiro. Não. Para mim, toda vez que eu entro nesse Dia da Mulher, eu entro também na minha responsabilidade como homem, para tentar, nem que minimamente, conscientizar, não só homens, mas também as mulheres, do grande trabalho a ser feito. Eu não tenho ilusão nenhuma de que a situação das mulheres, que é lamentável, extremamente lamentável, ainda vai perdurar por séculos. Por séculos. E não estou sendo pessimista. Porque é mudar um sistema que começou há milênios. Mas ele só vai realmente mudar a partir do momento que cada um de nós, na sua própria vida, se permita olhar de uma maneira corajosa, porque é isso que mais se precisa no Dia da Mulher. É nós, homens e mulheres, olharmos com coragem para os desafios que existem. Isso não é algo para a mulher, é para nós, espíritos. Né? Então, eu precisava fazer esse introito, essa abertura assim, para dizer para vocês do quanto é doloroso falar sobre esse tema, mas o quanto é necessário. E provavelmente eu não vou obter aqui, eu não vou sair daqui com leveza. Eu não venho trazer uma mensagem de leveza. Eu não venho trazer aqui uma comemoração, nem uma celebração. Eu venho trazer daquilo que a gente conseguiu perceber ao longo do tempo, trazer um convite a gente rever, e volto a dizer, com muita, mas muita coragem, para aquilo que tem que ser visto.
eu gostaria de, hoje, homenagear e dedicar. É difícil, porque, enfim, esse bate-papo a duas mulheres que eu conheci praticamente na mesma época, isso faz uns 12 anos atrás. Eu estava atendendo uma menina, vamos chamar ela de Lúcia, só para ter um nome, de 15 anos. E estava atendendo uma outra mulher, Maria, que estava se despedindo, ela estava já nos últimos dias, e ela pediu para a filha me chamar Maria, porque ela queria limpar a caixa de gordura antes de partir. E Maria relatou o mesmo que Lúcia estava vivendo. Ela com 90 anos e Lúcia com 15. E as duas passaram por abuso sexual dentro da própria família. Isso não é incomum, é muito comum. Isso não é do Nordeste, não é do Sul, é do mundo inteiro. Isso não é da classe A, classe B, classe C. Isso acontece por conta de uma mentalidade que, quando se fala, é a mesma coisa que se falasse de ideologia, né? É uma palavra que deveria ser um palavrão, mas que tem que ser berrado. Isso é decorrente da ideia promovida pelo patriarcado. Quando a gente fala em patriarcado, você fala, a ideia dos homens? Não. Patriarcado vem de pátria, pater, pai. Uma ideia totalmente distorcida lá atrás, onde o pai, que não é só o homem, mas o pai, ele tem o poder sobre tudo, e principalmente sobre os corpos das mulheres. E eu tenho uma vantagem ao falar disso. Eu não tenho traços finos, eu não tenho voz fina, não tenho trejeitos, porque alguém poderia dizer, isso é coisa de gay. Mas eu sou um mondrongo, eu sou um xireque. Então eu posso falar com a minha voz grossa, aos 65 anos, pai de 2 filhos que vieram e de 5 que não vieram. Ao lado da minha esposa eu posso dizer, tem muito trabalho para nós fazermos nesse plano ainda. Nós falamos tanto, né, espiritualistas, espíritas, humanistas, que espírito não tem sexo, né, e realmente não tem. Espírito é humano, dotado de energias femininas e masculinas, que não tem nada a ver com gênero. Energias femininas e masculinas estão presentes, quer queiram, quer não. Então agora eu vou ter que rebolar. Não se trata disso. São características que vivem em equilíbrio dentro de nós. A mulher, né, do ponto de vista do gênero, ela tem dentro de si o masculino e o feminino. Até porque nós reencarnamos e trocamos de experiências, né, vivenciais. E o homem também tem. As características, só para dar um resuminho, né, a mulher está mais ligada ao subjetivo. A mulher não, perdão. O feminino está ligado mais ao subjetivo. O masculino ao objetivo. Mas não tem nenhum homem, nenhuma mulher 100% objetivo e 100% subjetivo. E é esse equilíbrio que favorece a evolução do ser. Isso não tem absolutamente nada a ver com a manifestação através do gênero, que também é uma construção social, né? Existem masculinidades, né? Não existe o padrão homem, o padrão mulher. Nós somos espíritos dotados de sensibilidades, de energias, de maneiras de nos manifestarmos. E é facilmente detectável quando encontramos um homem dotado desse feminino mais acentuado, que não tem nada a ver com a manifestação do sexo enquanto atividade sexual, mas aquela visão mais ampla
que a mulher tem, alguns homens têm. Mas eles sempre têm, só que não se permitem. Mas eu estou entrando no tema e vou me perdendo. O caboclo incorpora, e posso dizer que a cabocla também, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu sugiro enfaticamente, se eu tivesse que encomendar, dar de presente para todas as pessoas, eu daria esse livro aqui, Sob a Sombra de Saturno. Esse livro, um livro que deve custar hoje em torno de 28, 25 na Amazon. Eu sugiro a leitura desse livro e até me disponho a, quem quiser bater papo sobre isso daqui, porque eu aprendo, eu já reli ele, antes de vir para cá, reli de novo. É um livro escrito na década de 90 e ele fala da ferida e a cura dos homens. Poxa, mas no Dia das Mulheres, você vem falar da cura dos homens? Sim, porque a ferida do homem, ela não fica só nele. Produz todo tipo de aberração nas relações sociais entre homens e homens, entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre mulheres e homens. Então, eu sugiro, eu vou até ler aqui um trechinho. Por que sobre a sombra de Saturno? Ele usa essa figura mitológica de Saturno para introduzir o tema, né? Então vamos lá. O título desse livro alude ao fato de tantos os homens quanto as mulheres padecerem sempre sob a pesada sombra das ideologias, umas conscientes, algumas herdadas da família e do grupo étnico, e outras ainda como parte da estrutura da história da nação e de seu chão mítico. Essa sombra representa o peso opressivo sobre a alma. Alma, não é homem nem mulher, a alma, né? Os homens padecem sob ela, com o espírito oprimido e definhado. A experiência dessa sombra opressiva é saturnina. As definições do que significa ser homem, os papéis, as expectativas masculinas, a competição, a animosidade, a humilhação e a desvalorização de muitas das melhores qualidades e capacidades dos homens. Todos nós temos históricos de bullying, que na época nem se chamava bullying, né? Por não nos comportarmos como esperavam que um homem devesse se comportar, né? Pois bem, esse fardo sempre esteve presente. Porém, hoje em dia, os homens de coragem estão começando a questionar a necessidade de viver sob este jugo. Saturno era um deus romano da agricultura. Por um lado, na qualidade de deus da geração, ajudou a criar a antiga civilização romana. Por outro, vinha associado a uma multidão de histórias obscuras e sangrentas. Sua encarnação, grega, Primeva. Crono nasceu do princípio masculino, Urano, e do princípio feminino, Geia ou Gaia. Urano odiava os filhos por temer o potencial deles. Quantas vezes nós nos deparamos diante de nossos pais, nossos mestres, chefes, líderes, né? Conta a lenda que fora o primeiro a maquinar ações vergonhosas. Sua mulher Gaia fabricou uma foice e induziu Crono, o filho, a atacar o pai. Crono golpeou e cortou o falo do próprio pai, o pênis. Terríveis gigantes nasceram das gotas de sangue que caíram sobre a terra. O mar, fecundado e salpicado de esperma, deu à luz a Afrodite, cujo nome significa nascida da espuma. Crono, Saturno, né, porque é o nome dele, né, Crono ou Saturno, substituiu o pai, como nós fazemos, né? Nós substituímos o pai, tornando-se tirano de igual magnitude. Sempre que ele e sua consorte, Reia, tinham filhos, ele os comia. A única criança que conseguiu evitar essa sina foi Zeus. Por sua vez, Zeus liderou uma revolta contra o próprio pai, dando início a uma guerra de 10 anos.
Muitas forças civilizadoras emergiram com o triunfo de Zeus, mas também ele se tornou prisioneiro do complexo do poder, tornou-se dominador. Enfim, e por aí vai. Isso aqui é só um petisco para atiçar a curiosidade de vocês. Nós homens temos 8 segredos e muitos de nós nem conhecem, mas são segredos em nossa inconsciência, estão ali, há séculos, há milênios. Primeiro segredo: a vida dos homens é tão governada por expectativas restritivas em relação ao papel que devem desempenhar, quanto a vida das mulheres. Não pensem, vocês mulheres, que vocês são as únicas a se submeter ao aspiração ou os ditames do mundo. Os homens também. Mas eles têm uma desvantagem em relação a vocês. Nós temos, né? Eles não, nós. Segundo, a vida dos homens é basicamente governada pelo medo. Medo. Todos nós, homens, somos governados pelo medo. O medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo não só de morrer, mas morrer ingloriamente, o medo. E por medo, aí a gente ataca. Medo da relação com o outro, medo de declarar a própria fragilidade, que não é fraqueza, né? Terceiro, o poder do feminino é imenso na organização psíquica dos homens. Gente, homens e mulheres permanecem 9 meses dentro do organismo de uma mulher, bombardeado pelos seus pensamentos, desejos, frustrações. Portanto, nós somos totalmente ligados e impactados em nossa organização psíquica pelo feminino. Um feminino que fala com o nosso feminino. Mas quando a mãe abre as portas e vamos para o mundo, encontramos um mundo formatado que não permite que nós choremos, contemos para os nossos iguais, homens. Puxa vida, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo fraco. Nem isso nós temos a capacidade. Por quê? Porque os homens, aí vem o quarto segredo, coluam-se numa conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir sua verdade emocional. Homem não chora. Homem não faz terapia. Terapia é coisa para maluco ou incompetente. Eu ouço isso direto. Tanto que eu peguei e fiz um curso de coach, porque aí os machos de plantão chegam e falam assim para os amigos: eu não faço terapia, eu faço coach. O que é bom pode ficar melhor. E tudo bem, né? Pois bem, o ferimento, olha só, gente, tem uns temas aqui que vão mexer muito. E provavelmente, talvez, façam depois um abaixo-assinado aí para nunca mais me convidarem. O ferimento é necessário, porque os homens precisam abandonar a mãe. Agora o bicho pega, né? E transcender o complexo materno. Esse é o desafio das mulheres. E também o desafio dos homens. A vida dos homens, sexto, é violenta, porque suas almas foram violadas. A violação não é simplesmente a penetração do corpo. A violação é quando eu não posso ser quem eu sou. Eu não posso exprimir os meus sentimentos livremente. Eu não posso simplesmente deixar vir à tona a minha sensibilidade. Sétimo, todo homem carrega consigo profundo anseio pelo pai e pelos pais tribais. Todo homem deseja ardentemente uma conexão com o pai, mas até isso é vedado. Até isso. Ô filho, não, quer abraçar, filho? Que é isso? É isso. Aperta forte, aperta aqui, como homem. Nós sequer somos tocados por nós mesmos. Porque vivendo na nossa intimidade, quando eu vejo minha esposa tomando banho, eu vejo o quanto ela venera o próprio corpo. Ela massageia o corpo. Ela reconhece o corpo. Isso
pouco tem a ver com erotismo, mas com a gratidão pelo corpo que ela habita. Que pode ser erótico, a alma é erótica. Nós homens não, nós lavamos o nosso... Nós não tomamos banho, nós lavamos o corpo, como se fosse um carro. Imagina um homem, de repente olha para um lado e para o outro e fala assim... Isso aqui podia ser o toque de um pai livre sobre o próprio filho, para que ele sentisse a força de um braço de homem a sustentar o filho. Mas não. Levanta! E aí vai. Vamos lá. E por último, para que os homens fiquem curados, precisam ativar dentro de si o que não receberam do exterior. Essa é a dificuldade maior, porque a gente acha que tudo está fora. Nós somos territoriais. A gente quer entrar em tudo quanto é buraco, literalmente. A gente quer ocupar o espaço. Eu até brinco. Numa discussão, quando um homem quer se sobrepor, ele fala, quem que foi? Quem que foi? Ele estufa o peito, faz que nem fosse uma flecha, estica o pescoço. Aí a mulher chega e faz assim, põe a mão na cintura e fala, dá um passo para trás. O que foi? Está nervoso? Vem cá. Ela se afasta. Porque ela recua? Não, ela ganha espaço. Ela ganha espaço. E nós vamos lá. Entramos. E ainda falamos, comi ela. Foi engolido até os caroços. Bom. Ferida dos homens e seus resultados. Por essas dificuldades todas que nós temos, de não reconhecer as emoções, de não reconhecer as próprias fragilidades, e isso desde sempre, porque de pequenininho a gente já tem que... De pequeno se torce o pepino, né? Às vezes torce tanto que arranca. A gente não tem a liberdade, olha só, a liberdade com um amigo mais íntimo de falar, cara, não tô legal, cara. Sabe, meu relacionamento tá uma merda. Eu não tô tendo paciência, eu me sinto inseguro. Nossa, minha esposa, 21 anos mais nova, daqui a pouco aparece um gabiru aí, né? Eu tô velho, barrigudo, cabelo branco, né? Apesar de ela me chamar de lindo, né? Problema neurológico, enfim, já detectado, já está em tratamento. Mas espero que não se cure, porque senão eu estou roubado. Mas enfim, eu não tenho liberdade. O que o cara fala? Que é isso, meu? Pô, bola pra frente, não dá moleza não, meu. Tu é homem, caramba. Vamos relaxar, vamos tomar uma e vamos lá pro night. Te apresentar umas minas aí que... Olha só. Qual a grande diferença que existe entre homens e mulheres diante dos desafios da vida e do sofrimento? Uma mulher se sente muito à vontade de falar com outra mulher sobre aquilo que vai na alma. Mesmo que ela arrisque tomar uma traulitada, uma traição, porque isso faz parte do jogo também, né? Não é porque é mulher, porque é melhor, ou porque é homem que é pior, nada disso. Seres humanos, almas, né? Mas as mulheres têm essa vantagem. Elas não têm dificuldade nenhuma de falar onde dói. De abrir o coração. Para várias mulheres. Mas isso não é o suficiente para libertá-las da necessária luta. Não é pedir, benzinho, deixa eu falar. Não, peraí, eu vou falar agora. Não tem essa de benzinho, deixa eu falar. Então, mas as mulheres, elas entre si, elas conseguem. Nós homens não, mas nem a pau. Eu brinco, mas é verdade. Imaginem vocês, Dona Amanda está lá atendendo uma cliente, a cliente, nossa, fica maravilhada, né? Ela faz as bruxarias dela, o cliente nem sabe, né? Então, vai lá, né? Faz os paranauê dela, usa todos os recursos, aí a pessoa sai de lá, epa, rei, né? E é evangélica. E sai dali, né? Com a graça do Divino Espírito Santo, né? E chega no meio das amigas, nossa, como você está bem? Você está fazendo terapia. A primeira coisa, né? Estou fazendo terapia. Me passa o nome, né? Não sei o quê. Um homem fazendo terapia, né?
E eu vi isso acontecer com um cliente meu, que por final trabalha comigo na empresa, né? Aí ele chegou faz alguns anos, ele foi lá e, pô, na primeira terapia, eu não dou anestesia, eu dou, né? Isso aqui é fichinha. Eu, pô! E não me coloco como exemplo, eu falo das minhas fraquezas, das minhas mancadas. Aí, o cara sai de lá e sai de peito estufado. Saiu bem. Aí tô eu lá no refeitório da empresa e o cara chegou, tudo bem, então, todo animado. O cara tava depressivo, né? Tava animado. Aí chegou na mesa só macho, tudo cueca de aço, ali, pum. Aí eles perguntaram para ele, mas e aí? Pô, você tá diferente, o que você anda fazendo? Eu? Coach. Coach? Caramba, meu, é caro. Eu cobro bem. Não é caro, é o suficiente. Mas para pagar a ração dos gatos, né? Pô. Olha só. Aí, eu fiquei na minha. Eu peguei assim, eu faço terapia. Por isso a camisa rosa. Sério mesmo? Tu faz terapia? Não, eu faço terapia, eu sou psicólogo. Ah, bom. Mas eu também faço terapia. Eu tenho meu terapeuta. Mas, pelo amor de Deus, o que há? E detalhe, eu na faculdade, quando eu fiz psicologia, eu ouvia dos meus colegas, futuros psicólogos, quando a professora falou assim, vem cá, quem é que está fazendo terapia aqui? Só tinha eu lá na classe. Meio de 60 alunos, só eu fazendo terapia. Eu já sou viciado em terapia há muito tempo. Aí eu falei, ué, você não faz por quê? Eu sou louco. Psicólogo! É a mesma coisa que o nutricionista comendo no McDonald's, caramba! Pô! E é assim. E as pessoas, às vezes, não percebem. Pô, mas o cara pensa assim, tá cheio de cliente. Claro, empatia. Ele faz terapia, o cliente também faz. Tá todo mundo junto, misturado. Ele me entende. Espiritualmente. Pô, é a mesma egrégora. Eu não, de repente o cliente chega assim e fala, não, isso não serve para mim. Então tá bom. Mas vamos lá. Feminino e masculino no ser humano. A gente precisava, eu pedi para minha esposa, mas ela falou assim, não, hoje é tua noite, foi para minha noite. Eu falei para ela, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é complicado quando um homem, mesmo um homem mondrongo como eu, falar sobre isso, parece que não convence muito, né? Mas não tem o que convencer, basta pesquisar, né? A gente confunde, né, esse feminino e masculino como exteriorização da sexualidade através da genitália. Não tem nada a ver. Imaginem que isso são forças yin e yang que estão dentro de nós como seres. Por isso que a gente fala muito sabiamente que espírito não tem sexo. Não, mas não é porque não tem o pipi, né? Não é isso. Espírito não tem sexo porque ele, para se manifestar a sua energia sexual, ele irradia. Ele não precisa daquele conjunto de células nervosas para sentir orgasmo. A gente não tem nem ideia do que seja. Eu talvez tenha, mas não lembra, né? Quando volta, né? Enfim. A questão é a seguinte, nós temos aqui, claro, existe uma função biológica, né, para poder reproduzir, mas não necessariamente só isso. Eu costumo dizer o seguinte, o estômago está aqui para poder digerir os alimentos, né, o intestino para poder extrair as proteínas e tudo mais, né, os nutrientes. Então basta eu pegar um monte de, alfafa, colocar, né? Não, a gente quer o quê? É aquele filé mignon com molho madeira, né? O champignonzinho, né? De repente uns tomatinhos. É um enfeite. Mas o prazer está no sabor que você percebe. Portanto, gente, é uma limitação tremenda de pensar que sexo é aquele negócio, parafuso e porca. Não é mesmo, né? Isso aí é o pontinho do iceberg. O iceberg é grande pra caramba. Mas vamos lá. A alma humana, portanto, ela não tem uma definição assim, homem ou mulher. Uma vez eu estava fazendo um bate-papo aí desse, num centro, e aí
uma pessoa levantou a mão, você podia falar alguma coisa sobre homossexualidade? Aí o dirigente saiu correndo, esbaforido, estava comendo uma coxinha lá atrás. Jogou a coxinha lá. Eu falei, não. Aqui é uma casa de respeito, aqui a gente não fala essas bandalheiras. Estou na casa dele, né? Não vou falar, você está errado. Fiquei na minha. Então, quem quiser entrar em contato, depois a gente conversa sobre isso. Aí, o dirigente veio lá, você me desculpa, né? Mas tem cabimento, né? Falar dessa bandalheira. Eu falei, bandalheira? Tá. Eu falei, meu irmão, você é espírita? Claro, sou dirigente. Há 32 anos dessa gloriosa casa de oração e caridade. Eu falei, você acredita geralmente naquilo que Kardec e outros, né, falam sobre a questão da imortalidade da alma? Claro. Você acredita que nós, ora nascemos homens, ora mulher? Assim, claro, mas com uma diferença. Quando eu nasci mulher, eu era mulher. Quando eu nasci homem, eu era homem. Sério? 100% hétero? 100% hétero, tenho certeza. Meu guia me falou. Desde a primeira encarnação. Que legal, ótimo. Então significa que você teve relacionamentos muito fortes, verdadeiros, numa experiência como homem e como mulher, né? Sim. Então vamos supor, né, que você, depois desse nosso bate-papo, tivesse aí um ataque cardíaco e morresse fulminantemente. Cara, pelo amor de Deus. Eu só tenho 60 anos, mas está ali, né? Então, vamos supor, você bateu as botas, morreu. Aí você chega, aparece lá no plano espiritual. Aí você chega, é recebido, claro, por toda aquela pleiade de espíritas, né, e espiriteiros. E aí, todo mundo tocando arpinha, batendo palmas, né, palmas fluídicas e tudo mais. Aí chega. O pessoal lembra das palmas fluídicas, né? Isso é uma coisa, é um maior barato, mas legal. Mas respeito, porque cada um se manifesta do jeito que quer. Mas aí acontece o seguinte, você está ali e de repente vem no meio da multidão uma garota, aparentando seus 20 anos, linda, maravilhosa, uns olhos assim, estonteantes, e ela vem andando de maneira assim, como se fosse ao som de uma música do João Gilberto, né? As águas de março vão caindo aí, né? E você fixado, e você começa a sentir umas mudanças, vem uns flashes, e aí você olha para o seu corpo, você está mudando, você não é mais aquele, né? Você é aquele jovem, vistoso, loiro, olhos azuis, né? Uma vez um dentista falou para mim que se eu colocasse implante eu ia ficar loiro de olhos azuis. Estou esperando até hoje, mas vamos lá. Aí você olha, nossa, só o contato com aquela pessoa já fez você mudar, né, o teu perispírito, porque você lembrou. E aí você lembrou. Nós nos amamos tanto e ela se abraça com você. Aí vocês se beijam. Coisa maravilhosa, que lembrança. Você não está nem mais lembrando da Emengarda. A mulher que está lá, encarnada ainda, né, com 62 anos, né, 2 anos a mais que ele. Você não está lembrando dessa, está lá vislumbrando, mas afinal de contas é puro aquele amor, né? Aí você lembra das cenas, nossa, aqueles devaneios no meio da relva, chuva caindo, roupa levantando, e o bicho comendo solto e tal. E aquele amor puro, né? Puro, porque aquilo não era sexo, aquilo eram carícias amorosas de uma alma pungente. Olha que coisa linda. Legal, puxa vida. E Emengarda que se exploda, fica lá com os netos, com os gatos, papagaio, os bicos, enfim. Aí de repente aparece um outro personagem. Nossa, um homem, 1,92 m, pele morena, um ébano. Uma coisa assim, não? Nossa, musculoso, potente, andando resoluto. Aí, ele olha nos olhos daquele homem e sente um negócio diferente. Eu conheço esse cara. E de repente começa a ver uma transformação no corpo dele, porque ele está se conectando com a história dos dois. E ele, parecia de silicone, 2 seios, né?
Nossa, mudou tudo. Que isso? Aí ele chega, querida, esperei 2 séculos para te reencontrar. E aí você começa a lembrar de tudo, da relva molhada, a chuva, tudo. Aí eu falei, e aí, meu amigo, como é que fica? Não, isso não é para mim. Não, isso não é para você, isso é para todos nós, meu amigo. Precisamos olhar com muito carinho essa experiência relacional. Eu não estou dizendo aqui, não, a partir agora é bunda lelê, vamos sair com todo mundo. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que relacionamento é coisa muito séria. Troca de energia é coisa muito séria. Mesmo em casais homoafetivos, nós já tivemos a experiência, a grata experiência de atender vários, né? Existe o masculino e feminino nos dois. Só que um vai mais a energia masculina desponta e o outro mais a energia feminina. E essa complementariedade que estabelece uma união prazerosa, né? Que dá sequência. Não tem nada de errado. É a experiência da vida. A troca de energias, a troca de sentimentos, a troca. O respeito. Bem, a garganta está... a cabocla não está ajudando. Vamos entrar no título da palestra. Cuidar ou proteger. Eu, já há algum tempo, tanto atender gente e tal, e também observar na minha vida, eu cheguei a uma percepção. Isso não é uma verdade. Minha esposa vira e mexe, a gente fica, ela me questiona disso, a gente vai lá e aí eu tento, né, olha, o argumento melhor é falar, agora sim, mas fala isso. Se não falar isso, o pessoal não vai entender. Vejam bem, cuidar e proteger, parece ser a mesma coisa, né? Cuidar, quem cuida protege, quem protege cuida, mas não é. E eu, para minha felicidade, eu vi que Jung, e nesse livro esse cara fala de outra forma, mas ele diz assim, uma característica masculina, da força masculina, é a proteção, proteger. Significa então que mulheres também protegem e homens protegem. Mas existe uma predominância na força masculina de proteger. E uma predominância na força, na força feminina, na energia feminina, de cuidar. Olha o que isso significa. Se nós, homens, aceitássemos, acolhêssemos o feminino em nós, que não significa andar de saia arrendada, mas significa abraçar as potencialidades da alma plenamente e não colocar de escanteio aquilo que não serve, né? Que supostamente não serve, nós teríamos a condição de ora proteger e ora cuidar. Homem não cuida, protege. E as mulheres, hoje, jamais estão mais ousadas e assumindo essa força masculina e protegendo também. Mas elas meio que conseguem administrar essa alternância desses dois tipos de fazer, né? Olha só, vamos falar do proteger, vamos falar dos machos. Quando você fala, eu vou proteger esse grupo aqui, primeiro, para mim proteger alguém, eu posso ser mais fraco que o protegido? Um protetor pode ter menos força que o protegido? Não funciona, né? Para ele proteger, ele tem que ser mais forte que o protegido. Começa por aí. Imagina se ele tem uma renca de gente para proteger. Ele tem que ser mais forte que todos eles reunidos. Isso já gera um estresse danado. Imagina que quando um cara está na chefia de uma equipe, ele fica pensando assim, eu tenho que proteger todo mundo aqui, a minha equipe, eu vou proteger. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que tem uns ali que tem um potencial de comando e tal, e ele fica com receio. Então ele tem que ser mais protetor. Ele tem que ser mais protetor que o subordinado, que é protetor também. Então, e o subordinado também se faz de rogado, né? Diz que votou no mesmo candidato, que torce para o mesmo time, aquela coisa. Vai bem. Então, primeira regra do protetor é que ele tem que ser mais forte que o protegido. Segundo, ele pode ser menos... A proteção dele pode ficar abaixo do perigo, ou seja, o perigo pode ser maior do que
a proteção que ele oferece? Não. Ele tem que proteger, e proteger de tal forma que qualquer perigo que ele venha a defender, ele seja capaz de lidar com esse perigo. Portanto, ele precisa ser tão forte, não só para proteger o protegido, mas para enfrentar o perigo. Aí vem a pergunta, e qual é o perigo? Não sei. Porque o perigo não está aqui, ele vem. O protetor, ele não funciona no aqui e agora. Ele vai lá, pode deixar comigo, eu fico aqui na porta. Se vier alguém aqui, eu seguro. Mas quantos vêm? Não tenho a mínima ideia. Quando vem? Não sei. Portanto, eu como protetor, eu tenho que estar preparado para ser mais forte que meu protegido, ser maior que o perigo, estar preparado para qualquer perigo e a qualquer hora, sem saber se ele vai vir mesmo. Eu posso dormir? Não. Eu posso relaxar? Não. Porque eu tenho que estar preparado. Então, essa maneira de viver é a maneira de viver do homem. Nós protegemos, não cuidamos. Veja, se eu for um cara magrinho, já idoso, 1,50 m, aparece esse moço aqui e começa a receber um espírito daqueles zombeteiros. Eu vou dar conta? Mas nem que a vacatuça. Manuel, chama aí um bando aí, porque ali é parada, né? Não, putz, mas olha só. Então, não dá. Essa ansiedade, esse medo, e por isso que os homens são ansiosos, porque eles precisam proteger. Eles precisam ser muito fodões, infalíveis. E aí o que acontece? Estou protegendo, mas os meus protegidos ficaram com medo. E um deles morreu de ataque cardíaco. Eu fracassei. Ninguém morreu, mas quebrou uma perna. Eu fracassei. Não quebrou nada, mas está chorando lá desesperado. Eu fracassei. O protetor fracassa sempre. Até porque ele não sabe qual vai ser o próximo golpe, ele está cansado, ele sabe que vai chegar uma hora que a idade, as forças não vão dar conta daquilo que está por vir, que ele não sabe quando vai vir. E aí ele pifa. E quando ele não tem mais como proteger, os filhos crescem, vão embora, se tornam independentes, ele não precisa nem mais votar, não está trabalhando, está aposentado, a brigadeira é na fila da farmácia para ninguém furar. Ele começa a sentir que ele perdeu o papel, o único papel que ele tem, que é de proteger. E aí o que ele faz? Morre. Vai virar protetor espiritual. Gente, não estou exagerando, é assim, no consultório, na vida real, na vida do dia a dia. Agora vamos falar de cuidar. Aí, cuidar, que é mais encontrado no elemento feminino, que pode ser do homem, um homem cuidador. Vamos lá. Para cuidar de alguém, você precisa ser maior e mais forte que o que está sendo cuidado? Nada. Nem a pau. Você pode ser o presidente da República. Escorregou, opa, te seguro aqui. Quem segura é uma senhorinha lá, seus 90 anos. E o cara cai. Ela se sente fracassada? Não, fiz o melhor que pude. O cuidador ou a cuidadora, quem cuida, precisa, não, já vimos que não precisa ser maior nem mais forte que o cuidado. Ele fica perguntando, peraí, mas eu vou te cuidar, mas o que é que você tem mesmo? Porque eu não sei, de repente é um negócio assim, né? Me dá os laudos médicos, tudo, laudo psiquiátrico, tudo para mim poder saber se eu dou conta. Não. Quem cuida, cuida com o que tem no momento em que acontece. Começou uma goteira aqui. Os homens levantam, precisamos chamar um técnico para ver como é que, da onde vem essa água. Deve ser uma infiltração. Nisso já vem a mulher correndo, pega um balde e coloca ali. Pum, pode continuar a palestra. Tum, tum, tum. Cuidar é isso. Cuidar é dar, é servir no momento exato da necessidade com os recursos que tem. Ponto final. Transbordou. Era o balde que eu tinha.
Morreu. Fiz o meu melhor. Fiquei até o final. Ainda limpei a baba no último engasgo. Então, gente, agora imaginem qual a diferença vivencial desses dois seres. A mulher dá conta, ela sangra todo mês e não morre esse bicho, caramba. Nossa, eu quando cortei o dedo, eu vou morrer, caramba. Aí de tanto ver as caras e bocas que a minha mulher fazia, agora eu disfarço. Estou morrendo por dentro, mas eu disfarço. Então, imaginem. A concomitância desses dois, do cuidar e do proteger, que acaba sendo que muitas vezes no mundo contemporâneo está acontecendo, principalmente com as mulheres, acaba deixando uma falência na energia da mulher, né, principalmente. Vou chegar lá. Mas isso aí não tem nada a ver com equilíbrio. Porque equilíbrio você não tem mais. Se é 50%, é 50%, 40%, 60%, 70%, 30%, não tem 60% e 60%. Se eu sou mãe de dois, já jovens grandes, né? Então é complicado. Então a responsabilidade é grande, hein? Grande, grande. Porque olha só, o machismo e a misoginia não nascem entre homens. Eles partem das mulheres que ensinam os filhos que santa só tem em casa, o resto é tudo... Né? Então, esse é um dos problemas. O pessoal fala, precisamos acabar com o machismo, precisamos acabar com os discursos machistas proferidos pelas mães em relação aos filhos homens. Que não podem lavar louça, que não podem... E outras cositas más. Mas vamos lá. Vou entrar no tema que é polêmico pra caramba, que vai estar chegando no fim e nem vai dar para falar. Complexo materno e rituais de passagem. O que é o complexo materno? Como eu disse, nós, homens e mulheres, nós somos impregnados, somos impactados muito pela mãe. E a mãe, olha só, existem coisas diferentes. Existe a mãe, função, existe mulher. O grande problema é que esse papel é tão forte, tão atraente, tão poderoso, que muitas mulheres deixam de ser mulheres e viram mãe. E dizem assim, eu faço isso por amor aos meus filhos. Faz isso pelo poder. Pelo poder. Por quê? Olha só. Não existe mãe de homens. Não. Existe mãe de meninos. Mãe de meninos. Mãe de homem não tem. Tem, sim, aquela mãe que libertou o filho do complexo materno para que ele fosse homem, ele se liberasse da necessidade de ser paparicado, cuidado, protegido dos perigos do mundo e principalmente daquelas piranhas que, que vão levar o meu filho, meu tesouro. Eu dei a vida por ele e agora eu recebo o quê? Um homem? Não, continua menino. Levou o casaco, filhinho? Você comeu? Olha, cara com 52 anos, casado, bem casado. Assim, aposto que a sua mulher não sabe fazer aquela canjinha que eu faço. Né? Então, aí a sogra chega, entra na tua casa e faz assim. Olha, aí mostrando a casa, né? Ela... Linda! Meu filho merece. Meu filho merece. Olha só o que acontece. O tal do complexo materno, ele surge de uma necessidade. Homens e mulheres nascem daquele ser de uma mulher que virou mãe. E a mãe é hiper, super, totalmente necessária para o desenvolvimento de ambos. Só que, aí é que está o barato. Quando a menina, lá para os seus 12, 13 anos, às vezes tem umas mais precoces, menstrua, ela descobre o grande segredo da mulher, que está escondida dentro da mãe. Ela também sangra, eu sangro, somos iguais, eu também sou mulher. Só que quando a mãe ouve isso, ela, menina, você é uma menina ainda, você não sabe nada. Aí a mãe, para não perder território, vai dizer, olha, vem cá que eu vou te ensinar como conseguir um homem para você, tá? Fica olhando pro seu pai, porque aquilo ali é meu, tá? Então vem aqui, eu te ensino, você passa a ser aprendiz de feiticeira. Mas fica entre nós, e quando eu falar, eu falo assim, senhora, tá? Só... Mas aqui a gente já sabe que
estamos tudo igual. As mulheres têm um ritual de passagem que define quando ela se torna mulher. Biologicamente. Ah, mas ela não tem nem cabecinha para isso. Não pode ter cabecinha, mas tem lá um útero formadinho para fazer outra cabecinha lá se formar. Portanto, o segredo, o must, a mulher pode gerar vida, aquele serzinho ali, petulantezinho, mitidinho, também pode. Pode. E gera. Portanto, aquela menininha olha para a mamãe assim, ó. E aí, mulher? Estamos juntas, né? Somos iguais, né? Eu também tenho esse poder. Poder do útero. Por isso que as mulheres colocam assim, ó. Olha aqui, ó, minha arma secreta. Os homens ficam assim, ó. A minha arma secreta. O nariz, lá sei o pescoço, né? A arma secreta da mulher está aqui, o útero. Um vórtice de energia aqui que gera vida. Mas pode gerar morte. Né? Pode. A vida e a morte está nos braços, no útero de uma mulher, na decisão dela de continuar dando sequência àquele projeto ou não. Pode. Ah, mas isso é pecado. Isso aí é um outro discurso que a gente precisa conversar em outra hora. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Então a menina tem o ritual de passagem dela, está garantida, ela não precisa de mais nada para saber que ela é mulher agora. Claro, tem um monte de truques para aprender, e aí a mãe pode ser a grande sacerdotisa, que deveria ser, para transferir o legado para as mulheres, que vêm através dela. E os meninos? Qual é o ritual de passagem dos meninos? Não vai dizer que aquele negocinho lá, porque não tem nada a ver. Qual é o ritual de passagem dos meninos? Não existe. Não existe. O ritual de passagem dos meninos era estabelecido nas culturas. A cultura Sioux. Quem lembra do filme? Você deve se lembrar. Eu sei que você era um bebezinho na época, mas olha lá. O Homem Chamado Cavalo, lembra? Richard Harris. Homem Chamado Cavalo. O cara pegou, foi capturado lá pelos Sioux. Não sei porque, não lembro qual o motivo, que ele foi poupado. Acho que porque ele era loiro de olhos azuis, né? Foi poupado. E aí virou um mascote, tipo um pet, né, da tribo. Aí lá pelas tantas ele se engraça com uma índia muito charmosa, né? Toda empoderada, cheia de miçangas, mas de poder. E aí ele se apaixona, só que o pessoal da tribo, não, meu, tu não passou pelo ritual de passagem, você é um menino ainda. E todos os homens são meninos. Tem que passar pelo ritual de passagem. Oh, não, eu topo. Por ela faço qualquer coisa. E se ferrou. Ritual de passagem dos Sioux. Um osso enfiado aqui, nesse músculo. Ah! Outro osso aqui. Ai, estou sofrendo. Aí pega uma corda, amarra aqui e aqui, joga numa árvore alta, puxa. O cara fica pendurado. Aí não acaba. Aí tem um círculo, os anciões da tribo, que fazem isso com ele. E o cara está lá, berrando de dor. Até que ele desmaia. Desmaia, de dor. Aí vão os velhos lá, os índios lá, chega lá, né, os caboclos, tira o ossinho, tira a cordinha, joga um balde d'água fria nele, acordou. Acabou. Não, calma. Escolhe um dedo. Que dedo? Não, um dedo, qualquer dedo. O dedo que você menos gosta. Por quê? Não, escolhe um dedo. Esse aqui, tá bom. Aí vai lá na cabeça de um búfalo lá, pega uma faca e corta o dedo. Aí vira até presidente da república depois. Enfim, cortou o dedo. Olha só. Aí, cortou o dedo. Berra, urla, se enrola no chão. E os velhos tudo assim. Chora. E os velhos assim. Até que chega uma hora que ele para de chorar. Aí os velhos falam assim, ó. Vem aqui, teu lugar. Você é homem agora. Tem algumas civilizações, em vários continentes, que fazem o seguinte, pegam o garoto, sempre menino, né? Rapta, no meio da noite, levam ele para a floresta e abandonam ele lá. Falam, ó, é o seguinte, você fica aqui, ó, tem uma fogueirinha, tem uma faca aqui para você se defender, você volta para casa só quando o sol nascer. Você tem que ficar aqui. Aí é claro que os caras se amoitam lá para qualquer emergência, né? Nem sempre. E o moleque fica ali apavorado. Aí volta, com sede, com fome, todo arranhado, todo estrupiado. Mas volta? Não. Chega o homem. Ele não é mais um menino. Mas que isso? Isso é uma selvageria. No Brasil e em outros países,
tinha um ritual de passagem muito interessante. Servia o exército. Naquela época, lá atrás. Servir o exército significava o quê? Sair da proteção da mãe, ficar no meio de um monte de homem, que vão te azarar, vão te ridicularizar, vão fazer você comer cocô, tudo. E quando você sai de lá, você sai homem. Bom ou mal, com vício, isso aí é outra coisa, mas sai homem. Que dá conta do quê? Da solidão de ser homem. Ser homem é ser só. Ser homem é ser só. Admitir que está no mundo para ser só e, ao mesmo tempo, solidário. Olha que coisa legal. Não é estar lado a lado. Mas por que toda essa dor? Porque quando o menino, pendurado pelos tendões, sem um dedo, ou aquele apavorado porque saiu da floresta, ele entendeu que a mãe não está mais ali. Ele não pode mais contar com a proteção da mãe. E ele sobrevive. E a mãe deve se consolar e ficar orgulhosa que finalmente ela tem um homem como filho e não mais um menino. E aí vem o desafio para as mulheres: romper com isso e voltar a ser mulher. Assumir a sua essência feminina. Ah, mas meu filho não tem cabeça. Então tudo bem, continua com ele, o menino. E ele pode ser um menino até feliz, tranquilo, sereno, nunca vai ser homem. Ele vai ser um menino gerando meninos, inspirando meninos. O que falta na nossa sociedade são homens sábios, dispostos a transmitir para outros homens a sabedoria da solidão masculina, mas que está agregada com o feminino, porque o homem só consegue ser só quando ele assume também o seu feminino, porque é isso que é a vida da mulher. Ela tem a solidariedade ou sororidade, né, com outras mulheres, né? Os homens têm a broderagem. A broderagem é um grande conluio, não, somos tudo macho, não chora, engole esse choro, tal, não sei o quê. As mulheres não. Elas são elas. Né? E quando um homem passa a ter o feminino dele reconciliado, ele não precisa mais da mãe, porque ele é mãe e pai dele mesmo. E isso não significa não gostar da mãe, não gostar do pai, não reconhecer tudo aquilo que recebeu de ambos. Não. É mostrar para ele assim, olha, eu dou conta. Eu me despeço dos meus filhos, que moram no exterior, né? Sempre quando eles vão embora, eu falo a mesma coisa. Vai, cuida do meu filho que eu cuido do teu pai. Simples assim. Cuida do meu filho que eu cuido do teu pai. Porque não tem ninguém que vai cuidar dele melhor do que ele mesmo. Agora, se eu falar, não, o que você precisar, me chama, tá? Não vai passar dificuldade, pode me chamar. Eu estou mantendo ele como menino. Ah, mas eu gosto disso. Então, assuma, fala assim, eu tenho um casal de pets que andam em duas patas, vou continuar dando raçãozinha mole para eles, para não mastigar, não doer o dentinho. E tudo bem, não vão para o mundo, eles vão para o mundo e voltam correndo. Detalhe, algumas pessoas pensam que se o homem ele assumir o feminino dele, ele vai virar mariquinha. Não, ele vira homem. Homem inteiro, integral. Se ele não fizer isso, o que ele faz? Inconscientemente, nós homens sabemos a sacanagem que a nossa mãe fez. Mãe é bom, pena que dura. Não é o ser humano. O ser humano, minha mãe, mulher, eu quero que ela viva 500 anos. Mas a mãe tem que se aposentar uma hora, porque senão não dá, caramba. Ela vai estar falando com um filhinho de 12 anos e eu estou aqui, ela não me vê. Ela vai, filhinho, os cambal, eu sou um homem, caramba. Olha para mim, me respeita como homem. Mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Enfim,
A questão é a seguinte, nós realmente precisamos que as mães, elas liberem seus filhos. Tem mãe que falou para mim uma vez assim, olha, mas eu fico preocupada muito, esse mundo é absurdo. Não, o mundo sempre foi agressivo, cruel. E ele só vai sobreviver se ele realmente aprender a ser homem. Como as mulheres aprendem a ser mulheres. O problema é que os homens, os meninos, que não são homens, eles ficam pau da vida, porque eles têm um feminino dentro deles, eles têm que combater. Aí sai batendo em gay, espancando mulher. E como eles não podem dominar a mãe, não podem, não conseguem, porque é uma força, meu Deus do céu, é uma força enorme ali. O que eles fazem? Eles tentam capturar uma mãe para eles que seja boa o suficiente e submissa a eles. Aí vão procurar o quê? Eles não vão procurar uma companheira, vão procurar uma mãe substituta mais leve, mais light, que possa submeter. Só isso. Daí nasce o machismo, a misoginia. A pessoa que é machista, o cara é homem. É nada, é um menino. Se fosse homem, ele não estava nem aí, caramba. Pô, eu preciso de várias mulheres. Ele está procurando mãe. Está procurando o feminino que está fora. Não, está dentro dele. A hora que ele encontrar o feminino dentro dele, aí ele precisa de mulher? Não, ele vai buscar uma mulher e não uma mãe. Uma filha para virar mãe. A gente costuma dizer, né? A gente atende casais, né? E quando a gente atende casais, a gente atende junto, né? Porque se eu atender os dois, aí a mulher vai, tá falando assim, mas ele tá lá no clubinho, lá dos homens, né? E se for ela, o cara vai falar, também tá puxando sardinha pra mulher. Então vamos nós dois estrupiados, a gente fala abertamente, né? De como é que funcionam as relações, né? Ah, eu não acredito. Não precisa acreditar, eu não acredito. Testa. Experimenta, pensa a respeito. Melhor parar, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Enfim. Gente, o tema é importante. Portanto, eu não peço, às vezes eu falo assim, de repente a minha voz lembra lá de um professor que você tinha antipatia e você não aceita porque a voz é parecida, a cara é parecida, seja lá o que for. De repente alguém tropeçou comigo no outro dia aí, não vai. Esquece que foi o Vladimir que falou. Até eu indiquei o livro. Procurem a respeito do assunto patriarcado, ver sobre a masculinidade tóxica, pensem a respeito, olhem para... Porque, gente, não se trata assim, eu não sou machista. Não, pode ter certeza, 100% dos homens são machistas. Não tem esse homem não machista. E muitas mulheres são machistas, que estão dentro do sistema. A questão é a seguinte, é o quanto eu sou machista e o quanto eu estou disposto a mudar isso. Eu não fico menos hétero por entender que a mulher é um igual a mim. É igual. É igual no sentido de potência. Ela tem um masculino e um feminino dentro dela. Só que em uma proporção diferente da minha, então a gente combina. Tem horas que quem manda lá, quem é objetivo é ela. Eu me perco, eu fico todo barata tonta. Aí a Amanda, calma, peraí, olha, vamos ver isso. Eu falei, obrigado. Nessa hora, eu não sou objetivo, eu sou subjetivo. E me impacto demais, eu não consigo ver tantas coisas ao mesmo tempo. Ela está lá fazendo polidense, lamba aeróbica, crochê, tocando violino, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu não sou multitarefa, é uma coisa e outra coisa, não dá. Mas tem homens que fazem, né? Então é isso, é um convite que a gente faz à reflexão. Aqui ninguém vem ensinar nada, como eu disse, é um compartilhar de experiências e a gente desenvolve um trabalho, tanto eu quanto ela, a gente está aí engatinhando em algumas coisas por dificuldades técnicas, mas a gente trabalha, faz grupos de homens, grupos de mulheres, cujo objetivo é encontrar justamente uma maneira de nós buscarmos um equilíbrio para que coisas absurdas como acontecem hoje não sejam naturalizadas. E as mulheres não fiquem aí contentes porque receberam uma rosa no dia 8 de março. Ainda matam a planta, caramba. Que rosa me leva para tomar uma cerveja, caramba, pô. Né? Pô,
Que rosa, limpa lá a cozinha, vai lavar a louça, meu. Mas não hoje, todos os dias. Assim, é uma sacanagem, né? O dia da mulher, um dia, e o dos homens? Ah, nós não temos. Temos sim, é todos os dias. O mundo é dos homens. Funciona para nosso azar. Funciona do nosso jeito. Com medo, sempre ansioso, sempre competindo com outros homens, porque tem isso. A gente compete com os outros homens, caramba. A gente não compete com a gente mesmo. A gente não, tem que ser melhor que o cara, tem que ser maior que o cara, tem que ser mais rico e tal. E na realidade você só tem que ser mais você. Faz até título de programa de, né? Mais você, né? Mais você. Dona Amanda quer encerrar com uma prece? Não. Ela ia falar, não, eu pensei até assim, Mãe Nossa que está no céu. Né? É uma provocação. Mãe Nossa. Mãe e Pai. O feminino e masculino. Até isso tiraram o feminino. Pai Nosso que está no céu. Não é que Pai nada. É Deus. Deus. Menino, menina, é Deus. E pelo amor de Deus, nesse papo de que menina veste rosa, menino veste azul, eu visto preto. Pronto. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom, olha só. Gente, se alguém... Agora, não é só a questão da terapia, tá? Se alguém tiver interesse em falar sobre esse assunto, em discorrer mais, né, Amanda? Por favor, meu amor, por favor, levanta um pouquinho, se apresenta. Dona Amanda eu obedeço, né? Dona Amanda, ela é a construtora desse homem. A minha mãe me deu a vida. E tem gente que fala assim, bom, tenho que ganhar a vida. Eu falei, cara, tu já ganhou a vida quando tua mãe te colocou no mundo. Tu tem que valorizar e honrar essa vida. E essa mulher me ajudou muito a... A gente troca, né? A gente troca, é isso aí. A gente acaba trocando muito. Então a gente tem o privilégio de trabalhar junto. Né? Consultório de psicologia que a gente está agora dividindo. A gente tem um espaço. Aí tem um quintal, gente, aí tem um quintal, o pessoal fica impressionado, tem que ir lá, né, pra ver. É um quintal, a gente tem árvore, temos 20 gatos. Quem não gostar de gato, não apareça lá, por favor. Vamos fazer terapia com algum outro cara. Então, ótimo, filho. Gato é bom, cara. Nossa, gato é tudo de bom.